Deus e Pai, obrigada, Senhor, por estar aqui. Ó Pai Santo, que possas abençoar cada elemento, Senhor. Que sejas Tu a falar e não eu. Bom Deus, sejas o nosso convidado de honra e permanece com cada um, é o que eu te peço e agradeço. Em nome do Teu Filho Santo, Cristo Jesus. Amém. Muito bom sábado para todos. Neste momento damos as boas-vindas a cada um de vocês que estão aqui para honrar-nos com a sua presença. Também damos as boas-vindas àqueles que assistem pela internet. Vamos a seguir a cantar o hino 150. Convidar a todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com Deus. Querido bom e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor por cada um de nós. Ó Pai, queremos te agradecer uma vez mais o privilégio que tu nos dás, podermos desfrutar de um santo dia de sábado. Queremos agradecer-te, Senhor, todas as bênçãos que tu derramas na nossa vida. E nesta hora, Senhor, queremos te pedir que tu possas ser com o pregador desta manhã, que tu possas falar através dela, Senhor, e queremos também te pedir que tu possas nos ajudar, Senhor, a abrir o nosso coração, a abrir o nosso entendimento para a mensagem que tu queres que nós escutemos. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter a certeza da salvação e a nunca desistir. É tudo isto que nós pedimos, não que mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. A verdadeira alegria vem de Deus. É a hora dos dízimos e das ofertas, começando primeiro pelas crianças.
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilhada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Oremos. Obrigado, grande Pai, que habitas nos altos dos céus, mas com o teu poder consegues estar presente em todo o lado. Por mais uma vez, num santo dia de sábado, tu nos dás a oportunidade de estarmos aqui para, unidos, confraternizarmos, louvarmos-te e honrarmos o teu nome. Te agradecemos por todas as bênçãos que tu derramas nas nossas vidas e a alegria que tu nos dás de retribuir parte dessas bênçãos com os dízimos e as ofertas. Que sejas tu o orientador, o guia destes recursos para o avanço da tua obra. Em nome de Jesus te pedimos tudo. Amém. Tudo bem? Um bom dia especial para este bebê lindo. Olá, João. Muito bom dia a todos. Hoje trago-vos uma história de um menino que se chama Manuel. Este menino, Manuel, era um menino que era um bocadinho doente. Estava sempre constipado, faltava muito às aulas, mas ele tinha um amigo, João, muito saudável, e que o pai do João era médico. E então o João não gostava nada de ver o seu amiguinho Manuel doente e disse assim: anda, vem até ao meu pai, que meu pai trata de ti. Foi um bom amigo, não foi? E então o João levou o Manuel ao médico, ao pai, e ele viu no consultório dele um quadro que ele fixou o quadro. E sabem o que é que dizia o quadro? Quem já sabe ler? Vencer. Uau! Ele olhou, ele estava atento ao que o médico dizia, para ele tinha que fazer, mas ele fixou-se naquele quadro lindo que era esta frase, vencer. E então ficou muito contente, ficou bem melhor, e quando chegou à casa da mãe, ele disse: oh mãe, eu fui ao pai do João, ele receitou-me muita coisa, eu já me sinto muito forte, e eu gostei muito de um quadro que ele tem lá no consultório que estava escrito vencer, eu vou vencer tudo. Eu até quero ser médico como o pai do João. E a mãe olhou para o Manuel e disse: oh meu querido, um passinho de cada vez, não te esqueças que és um menino doente, mas com a graça de Deus tu vais conseguir. E então o nosso Manuel melhorou bastante. E continuava a ser acompanhado pelo pai de João, e sempre que ele ia ao consultório, o que é que ele via? Vencer. E então este menino Manuel continuou a crescer, ficou mais saudável, e um dia, quando o pai do João falecer, o que é que acham que o João fez àquele quadro? Deitou fora? O que é que acham que o João... Não, deu ao Manuel. E o Manuel ficou todo contente, porque ele gostava muito daquele quadro que dizia vencer, e levou o quadro para casa. E onde é que acham que o Manuel pôs o quadro? No quarto, num sítio de destaque. Sim, muito sobressaído. E mal o Manuel entrava no quarto, o que é que via? Vencer. E este quadro acompanhou o Manuel sempre. Até que o Manuel conseguiu fazer o curso de medicina, foi médico. E o que é que acham que ele pôs no consultório? O quadro que diz vencer. Tal como o Manuel, todos nós podemos vencer.
Temos é que ter muita força, muita coragem para um dia de cada vez ultrapassarmos os nossos problemas, mas não deixarmos nunca a ideia de que podemos ser vencedores com o nosso Jesus, está bem? Que cada um seja um grande vencedor e uma grande vencedora, está bem? Agora vamos para os vossos lugares. Obrigada. Procurando o meu destino e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achada pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoada. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o teu pecado, Ele vai além para conceder essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros desse reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre na sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Não importa qual o teu pecado, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu sua vida, pelo seu sangue libertou. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o teu pecado, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Não há limites para Deus. Ele vai além para conceder
preciosa graça. Amém. Nós temos hoje aqui uma convidada especial que vem do continente, a irmã Isabel Lacerda, não gosta de ser chamada por doutora, a irmã Isabel Lacerda. Veio cá este fim de semana, como foi anunciado nos sábados anteriores, para nos falar um pouco sobre a depressão. Já ontem alguns dos irmãos já puderam conhecer a irmã e a sua simpatia, puderam ouvir também um pouco sobre as estratégias para combater a depressão. Hoje a irmã também vai nos conduzir com uma mensagem mais espiritual também acerca da depressão. Hoje à tarde, temos às 16 horas, volto a relembrar, novamente uma palestra. Peço a toda a igreja que possa estar presente. Esta palestra será sobre combater o processo de mudança e saber gerir também as emoções. Então, para não roubar mais tempo, passo já a palavra à irmã. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar convosco nesta cidade linda que é o Funchal. Desejo a todos um ótimo e um sábado muito abençoado. Na continuação do tema da depressão, quero falar um pouco de alguns exemplos. Vamos viajar no tempo e vamos até alguns exemplos bíblicos, como é que alguns personagens lidaram com situações também adversas. Vamos começar por Elias. Todos conhecemos a história de Elias, também relativo ao grande e grave período de seca de 3 anos. Acabe já não sabia o que é que havia de fazer com aquela tamanha seca, e Elias disse para juntar no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal. Vamos ler, acompanhem por favor, em 1 de Reis, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 19. Primeira de Reis 18, versículo 19, diz o seguinte: Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Muito bem. Na continuação, Elias sugeriu que pusessem 2 bezerros, colocassem 2 bezerros e pusessem sobre a lenha, mas que não ateassem fogo. Acompanha-me ainda na história, capítulo 18, versículos 22 a 39. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-lhes, pois, 2 bezerros e escolham para si um dos bezerros e dividam-o em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e o invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se lhe tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia:
clamai em alta voz, porque é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes e lhe retalhavam com facas e lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta alguma, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com estas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse-lhe: fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu me fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Perante esta manifestação fantástica do poder de Deus, em que todos puderam perceber quem de facto era realmente Deus, a manifestação foi, bastou aquela manifestação para as pessoas perceberem. Mas não ficou só por aqui. Deus tinha dito que daria chuva. Recuemos um bocadinho ainda no versículo 18, no versículo 1, diz o seguinte: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano e disse: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Isto foi o que o Senhor tinha dito, que daria chuva. E então, vejamos o que aconteceu. Vamos ler os versículos 41 a 46, ainda do capítulo 18. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou-se por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao moço: sobe agora para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, à 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. E disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Vemos aqui o que é que aconteceu. Além do fogo, veio chuva. Chuva conforme Deus tinha dito. Elias é um homem de fé, com um percurso fantástico, com experiências fantásticas. Apesar de toda esta manifestação grandiosa, o que é que aconteceu? Houve uma pessoa que não ficou contente. Foi Jezabel. Ela ficou zangada com tudo aquilo que tinha acontecido e ameaçou de morte
Elias. E Elias, depois de tanta manifestação, qual foi a reação de Elias? Ele teve medo. Para escapar à morte, ele foi até Berseba, onde deixou o seu criado, e seguiu sozinho para o deserto. Acompanha-me agora no capítulo 19, versículos 3 e 4. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Se nós quiséssemos, isto talvez seja de formação profissional, se eu quisesse fazer um retrato psicológico deste homem neste momento, como é que eu faria? Um homem com muito baixa autoestima, com muito pouca confiança, desanimado, triste, abatido, que queria o fim dos seus dias. Como é que, em breves momentos, passou no auge em que viu aquela manifestação toda e logo a seguir, possuído de medo, ele desejou a morte. Ele sentia-se completamente derrotado. Mesmo assim, apesar de tudo o que ele tinha vivido, não tinha sido suficiente. Muitas vezes o inimigo coloca nos nossos corações esta dúvida. Não é uma dúvida metódica que às vezes serve para nós aprofundarmos mais. É uma dúvida que deixa por rastro qualquer pessoa. Ele tinha até dificuldade em se levantar. Vamos ver o que é que aconteceu depois ao nosso Elias, versículos 5 a 8. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeça estava um pão cozido com as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele estava tão deprimido, tão em baixo, que ele não tinha forças, mas Deus proveu o necessário, foi descanso e comida. Ele comeu, dormiu, e mais a seguir, outro anjo, o mesmo anjo lhe bateu e disse: acorda, Elias. Ele acordou, tornou a comer. Só depois de ele ter comido e dormido, ele foi capaz de andar 40 dias até Horebe, onde entrou numa caverna. Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? Deus também nos pergunta: o que é que cada um de nós faz neste percurso da nossa terra? O que é que tu pensas? O que é que tu fazes? Qual foi a resposta de Elias? Vamos ler versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. De facto, apesar de tudo, Elias tinha consciência do seu percurso. Elias precisava de ter uma demonstração de Deus. Às vezes nós também gostamos muito: Deus, responde-me às minhas ansiedades. Ele precisava de sentir a presença de Deus após o convite de Deus para sair da caverna e ir para o monte. Como é que Deus se manifestou? Houve um grande e forte vento. Será que Deus estava lá? Não, não estava. A seguir vem um grande terremoto. Será que Deus estava lá? Também não. Depois veio o fogo. Será que Deus estava no fogo? Também não. Finalmente, uma voz mansa e delicada acompanha-me nos versículos 12 e 13. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa
E saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, Deus questionou: o que é que tu fazes aqui, Elias? E nós? O que é que cada um de nós faz no nosso percurso da nossa vida? Precisamos de parar e de pensar, olhar para dentro, como ontem eu referi. Nós temos promessas fantásticas. Acompanhem-me em Mateus 11. Mateus 11, versículo 28 e 30. Mateus 11, versículos 28 e 30. Diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que cada um de nós busca descanso. Vou-vos falar de outro exemplo, um pouco diferente de Elias. Quero falar-vos de José. José é um jovem, teve um percurso especial. Ele era um filho muito desejado e era o preferido do seu pai. Aqui havia alguma rivalidade, por isso havia alguma rivalidade fraterna. Os irmãos não viam muito bem essa postura do seu pai. E, por ser aquele menino muito especial, o seu pai fez-lhe uma túnica de várias cores. Acompanhem-me, recuemos no tempo e vamos agora a Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Sabemos realmente o que esta túnica trouxe. Provocou uma forte sanga entre os irmãos. Além disso, e já só por causa da túnica, os irmãos já não lhe falavam muito bem. Mas não chegou, ainda não era suficiente, e José começou a relatar aos irmãos os seus sonhos. Então aí foi a gota da água. Piorou ainda mais a relação. Sabemos qual foi o desfecho da história, o que é que aconteceu a José. Ele vivenciou as emoções mais adversas, mais contrárias e assustadoras. Ele foi despido da sua túnica tão especial, ele foi lançado numa cova, ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar para a casa de Potifar, capitão da guarda de Faraó. Sabemos como foi caluniado e que foi colocado numa prisão. Façamos mais uma vez outro retrato psicológico agora de José. Ele tinha todas as razões para estar desanimado, revoltado até. Mas apesar das vicissitudes e contrariedades, José mostrou-se sempre muito fiel aos seus princípios. Não ficou desanimado com as injustiças, antes pelo contrário. Sabia que Deus era com ele e que o fazia prosperar. Acompanhem-me no versículo 23. Exatamente. Diz que, e aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram a sua capa várias vezes e, eu acho que me enganei, mas sabemos que ele estava confiante no seu pai e era ele que o fazia prosperar. No livro Patriarcas e Profetas, na página 181, eu vou-vos ler o que Ellen White diz de José. José ia a caminho do Egito com os seus captores. Como a caravana ia para sul, em direção às fronteiras de Canaã,
Ele podia ver de longe as colinas entre as quais estavam as tendas de seu pai. Chorou amargamente, lembrando-se do seu pai cheio de amor, solitário, e calculava que ele estivesse aflito. Lembrou-se e viu os seus irmãos irados e sentiu de novo os seus olhares furiosos, as palavras cortantes e os insultos em respostas às suas súplicas. Com o coração a tremer, olhou para o futuro. Como tinha mudado a sua situação, de um filho eternamente acarinhado e protegido para um escravo desprezado e completamente desamparado. Só e sem amigos, qual seria a sua sorte? Por algum tempo, José entregou-se a uma dor e a um terror completamente descontrolados. Aprendeu em poucas horas aquilo que não iria aprender em muitos anos. Mas, nesse momento, os seus pensamentos voltaram-se para o Deus do seu pai e lembrou-se das histórias do seu pai, da visão que teve, quando fugiu de casa, como exilado e fugitivo. Lembrou-se das promessas do Senhor a Jacó e como as tinha cumprido, como na hora da necessidade os anjos de Deus tinham vindo para o instruir, consolar e proteger. Ellen White diz que, então, ali mesmo, entregou-se completamente ao Senhor e orou para que ele estivesse ao seu lado na terra do exílio. José fez, naquele momento, um pacto com Deus. Decidiu ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, em que iria servi-lo de coração não dividido, mas que enfrentaria com coragem todos os desafios que viessem e que cumpriria todos os seus deveres com fidelidade. A experiência de um dia foi um momento decisivo na vida de José. Temos aqui dois quadros completamente diferentes. Quem esteve presente ontem aprendeu e viu que o resultado, a consequência, não é tanto a situação, mas o que nós pensamos da situação. Aqui temos, como disse, dois exemplos diferentes. O primeiro exemplo, Elias, cheio de medo, ficou tão em pânico com o que lhe poderia acontecer com aquela zanca de Jezabel, que ele foi possuído de um grande temor e desejou a morte. Outra situação, que é o modelo ABC, que ontem foi referido, é outra situação igualmente má, colocado naquela cova, indo naquele carro, como escravo, desamparado. Apesar da situação ser má, aquilo que José pensou originou uma reação diferente. José estava confiante que Deus estaria ao leme e então ele não se entregou ao desânimo e prevaleceu. Portanto, tudo depende realmente, o nosso tipo de pensamentos e interpretações é que vão desencadear a nossa postura, a nossa reação. Não quero agora, já falei de dois homens, quero falar de duas mulheres. A primeira é Noemi. Mais uma situação de crise, de fome, que obrigou Noemi e o seu marido e os seus 2 filhos a saírem para Moabe. Nessa terra, o seu marido ficou doente e até acabou por falecer. Ficou ela só com os seus 2 filhos, que, entretanto, acabaram por casar com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Só que a tragédia não ficou por aqui. 10 anos depois, além de ter morrido o seu marido, morreram também os seus 2 filhos. Vejam este quadro desta mulher completamente sozinha, sem o seu marido e sem o seu suporte, que eram aqueles 2 filhos. Imaginemos a luta desta mulher. Vamos ler em Ruth 1,
Ruth 1, versículos 1 a 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Betleém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos do Moab, e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste Elimeque, e o nome da sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Chilom, efrateus de Betleém de Judá, e vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu o marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de Orfa e o nome de Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Chilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Sabemos que naquele tempo, se agora é complicado uma mulher só, naquele tempo era bem pior. Mais uma vez, qual é o perfil psicológico desta mulher? Apesar de sozinha, ela podia-se ter agarrado àquelas 2, era o que lhe restavam, eram as suas noras, e pensar, ok, agora vou ficar com elas, vou viver com elas, elas vão ser o meu amparo. Foi isso que Noemi fez? Não. Apesar de tudo, ela disse que apelou, vão à vossa vida, não se prendam por mim. Ela teve uma total abnegação. Noemi confiou em Deus. Ela não lançou as culpas sobre Deus, nem sentiu abandonada por Deus. Ela aceitou estas calamidades sem revolta. Decidiu voltar para a sua pátria, para junto do seu povo e mais junto do seu Deus. Noemi decidiu pensar na felicidade das suas noras e não na sua própria proteção. Aproveitou as condições difíceis para testemunhar e investir nos relacionamentos. Pôs as necessidades dos outros em primeiro lugar, em detrimento das suas próprias necessidades. Leiamos Ruth 1, versículos 8 e 9. Disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram-se a grande voz e choraram. Noemi deu-lhes liberdade de movimentos. Vão para a casa, para as vossas casas, e eu irei para a minha casa. Sabemos o que é que aconteceu. Ela aproveitou aquela situação para lhes dar total liberdade, como já falei, mas Orfa decidiu traçar um plano diferente da sua cunhada. Apesar de tudo, Orfa despediu-se da sua sogra, mas Ruth decidiu seguir Noemi, permanecer ao seu lado. Vejamos versículos 16 e 19. 16 e 17, desculpem. Disse, porém, Ruth, não instes para que te deixe e que me afaste de ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E Ruth acompanhou a sua sogra até ao fim. E sabemos o que é que aconteceu. Quero falar-vos de outra mulher muito querida no nosso meio, Ellen White. Sabemos como ela reagiu também a situações muito adversas, que para outros poderia ser completamente problemático. O que é que acontece a cada um de nós quando estamos noites e noites e noites sem dormir? No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 235, ela diz o seguinte: é passada outra noite, dormi apenas 3 horas, sentia-me dessossegada e nervosa. Depois de estar acordada por algum tempo tentando dormir, desisti do esforço e dirigi a minha atenção a buscar ao Senhor.
Página 240, ela relata o seguinte: alegro-me que quando chega a luz do dia, pois as noites são longas e enfadonas. Mas quando não posso dormir, a gratidão enche o coração a pensar que alguém que jamais descaneja vigia sobre mim para bem. Muitas noites nos últimos 9 meses, eu repito, muitas noites nos últimos 9 meses só pude dormir 2 horas por noite. Então às vezes eu via-me envolta em trevas, mas eu orava e recebi muito suave conforto ao aproximar-me de Deus. As promessas em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, cumpriram-se em mim. Sentia-me alegre no Senhor. Jesus estava sagradamente próximo e eu achei a graça concedida, pois a minha alma se firmava em Deus e eu estava possuída de grato louvor. Sabemos que muitas vezes a doença também provoca alguma ansiedade e por vezes depressão. Vamos ver como Ellen White reagiu à doença. No mesmo livro, Mensagens Escolhidas, página 242, ela diz o seguinte: não posso descobrir o propósito de Deus na minha doença, mas Ele sabe o que é melhor e a Ele confio a minha alma, corpo e espírito como fiel Criador. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, tal como em Timóteo 1:12. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ontem falei que, por vezes, a morte de alguém pode provocar temporariamente algum quadro depressivo. Vamos ver como Ellen White reagiu à morte de seu marido. No mesmo livro, Mensagens Escolhidas, agora páginas 267 e 268. Às vezes é-me difícil conservar o semblante alegre quando o meu coração se parte de angústia, mas não permito que a minha tristeza lance sombra sobre todos os que me rodeiam. Períodos de aflição e tristeza muitas vezes tornam-se mais aflitivos que deveriam ser, porque é costume entregar-nos a lamentos sem restrição. Pelo auxílio de Deus, resolvi fugir deste mal. A morte do meu marido foi um pesado golpe para mim, sentido mais agudamente porque foi repentino. Mas concluí que não seria cristão entregar-me à tristeza. Busquei auxílio e conforto de cima e as promessas de Deus em mim se verificaram. Susteve-me a mão do Senhor. É pecado condescender sem restrições, com choro e lamentos. Pela graça de Cristo podemos, sob severa prova, ficar tranquilos e mesmo animados. Ontem falei-vos também de como ajuda também uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável. Na Ciência do Bom Viver, na página 220, Ellen White também fala da importância do exercício físico. A inatividade é a maior desgraça que poderia sobreviver à maioria dos enfermos. Um pequeno passeio depois da refeição, com a cabeça erguida e os ombros para trás, é de grande benefício. Aqueles cujos hábitos são sedentários devem, quando o tempo permitir, fazer o exercício ao ar livre todos os dias, de verão e de inverno. Caminhar é preferível andar de carro, diz ela, pois movimenta os músculos. Nós sabemos que isto é verdade. Os pulmões são forçados a uma ação benéfica, uma vez que é impossível andar sem os dilatar. Em alguns casos, a falta de exercício faz com que os outros órgãos se tornem enfermos e contraídos, e esses órgãos tornam-se doentios por falta de uso. Nenhum exercício pode substituir a caminhada, pois ela aumenta grandemente a circulação do sangue. Tal como o exercício seria, em muitos casos, o melhor dos remédios. Tinha outros casos para relatar, mas dada a hora não o vou fazer. Temos o exemplo de Cristo, como Cristo reagiu, apesar de todas as dificuldades, sabendo o que lhe esperava. Temos o exemplo de Paulo, quando ele foi preso em Filipenses.
Temos o exemplo de Jó, que já aqui foi, e de outros exemplos também. Apesar do desespero, da angústia, da injustiça, do desamparo, da morte, da solidão, olhemos para o alto. E temos a certeza que Deus controla a situação e pode transformar essa situação numa bênção, numa situação mais positiva. Deixo-vos algumas promessas que Deus nos faz. Acompanhem-me em Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Um pouco, agora Salmos 27, 14. Um bocadinho atrás. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Um pouco mais à frente, Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Continuemos com estas promessas em Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vejamos também em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No mesmo capítulo, versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu às vezes até proponho às pessoas porem estas promessas em vários pontos da casa para verem e para não se esquecerem destas promessas fantásticas. Que planos tem Deus para cada um de nós? Vejamos em Jeremias, versículo 29, capítulo 11, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Serão que são pensamentos trobulosos, de angústia? Não. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano para cada um de nós. Aliás, esse pensamento e esses planos de esperança e futuro, nada melhor que a vida eterna. Podemos e devemos ser vitoriosos com Cristo. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence as tribulações? Leiamos em 1 de João, capítulo 5, versículo 4. 1 de João 5, 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não quero deixar de ler mais algumas promessas que são destinadas a todos aqueles que são vencedores em Cristo. Vamos ler em Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7 diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. No mesmo capítulo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
Darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Por último, versículo 21. Ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que assim seja, que um dia todos possamos lá estar e que possamos ser vitoriosos, apesar de todas as tribulações. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Deus esteja sempre conosco. Amém. Vamos terminar cantando o hino 386. 386.
Pai Santo, obrigada, Senhor, pela tua promessa que tu nunca nos deixas, Senhor. Ajuda-nos, cada um, a dar a nossa mão à tua mão amiga, Senhor, para caminharmos de mãos dadas contigo. Ó Pai Santo, faz de cada pessoa aqui presente uma forte coluna na tua igreja, que possas abençoar cada um, Senhor. Tu sabes a situação de cada, as dificuldades que passam, as necessidades que cada um tem, que possas comatá-las, Senhor, que cada um sinta o teu abraço, o teu aconchego, o teu colo, a tua orientação e a tua proteção. É o que eu te peço em nome do teu Filho Santo, Cristo Jesus. Amém.